Neste segundo momento, é hora de pensar em outra ideia redacional. Em 98, é o texto que eles estão fazendo, essa garotada simpática está trabalhando exatamente Viver e Aprender. Olhamos também cidadania, participação social, mas agora, fundamentalmente, é hora de nos emocionarmos com o tema de 2000. Em 2000, o Exame Nacional do Ensino Médio priorizou a criança, mas, sobretudo, as dificuldades da criança em relação ao que é básico para todas elas, mãe. A charge, e é uma charge que você tem na sequência, não um quadrinho, apresenta-nos essa ideia de maneira forte e enfática. Na sequência, o texto legal, a Constituição Brasileira. Observemos. Observe que é uma charge. A charge é diferente do quadrinho. Nós estamos ratificando isso exatamente para sua orientação. O quadrinho é o que vimos na proposta de 99. Agora há uma imagem só. E esta imagem é a imagem da charge. Charge em 2000. E charge triste. Triste porque enfatizou a questão da criança. A questão da criança e a ausência de mãe, a ausência materna. Agora observe o quadro conosco, a charge. O que é que nós temos ali? Temos, em princípio, estes garotos assaltando. Veja lá no fundo, a imagem é daquele homem de braços erguidos e os garotinhos estão assaltando o indivíduo. O garoto que segue, aquele que está à distância, com o narizinho protuberante, é o que carrega a pasta. E se não fosse irônica a imagem, seria triste. Mas choca mesmo o que vem à frente. O que vem à frente são os garotos catando lixo, catando comida entre os detritos. Que, é claro, evoca, dialoga com Manuel Bandeira. E com a tristeza do poeta Manuel Bandeira no modernismo brasileiro, quando ele escreveu O Bicho. E o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato, o bicho, meu Deus, era um homem. Aqui o bicho é uma criança. Claro que para nós também choca e muito aquela criança assentada, cheirando alguma coisa dentro de um pacotinho. É cola. Na verdade, é aquilo que aplaca a sua fome. E ao lado dele, o chefe do grupo, se é que podemos dizer, reclamando, brigando com os seus amiguinhos tristes. Por quê? Porque você vê mãe, mãe, mãe e a mensagem é essa. Papai Noel, coelhinho da Páscoa, panaca, daqui a pouco vai dizer que mãe existe. Ora, se não se acredita em mãe, no que o garoto pode acreditar? É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão. Artigo 227, Constituição da República Federativa do Brasil. Observamos a charge, ouvimos também o texto legal, a Constituição. Agora, dois depoimentos jornalísticos. Um publicado de uma Gazeta, a Gazeta do Espírito Santo, e o jornalista Gilberto Dimenstein. Esquina da Avenida Desembargador Santos Neves com Rua José Teixeira. Na Praia do Canto, área nobre de Vitória, AJ, 13 anos, morador de Cariacica, tenta ganhar algum trocado vendendo balas para os motoristas. Venho para a rua desde os 12 anos. Não gosto de trabalhar aqui, mas não tem outro jeito. Quero ser mecânico. A Gazeta Vitória, do Espírito Santo, em 9 de junho de 2000. Entender a infância marginal significa entender por que o menino vai para a rua e não à escola. Essa é, em essência, a diferença entre o garoto que está dentro do carro de vidros fechados e aquele que se aproxima do carro para vender chiclete ou pedir esmola. E essa é a diferença entre o país desenvolvido e um país de terceiro mundo. Gilberto Dimenstein, O Cidadão de Papel, São Paulo, editora Ática 2000, 19ª edição. Então você observou a charge, entendeu o que diz a Constituição. Aliás, é muito bonito o texto da Constituição, na teoria. Também compreendeu, sim, depoimentos jornalísticos. O que escreveu Dimenstein e o depoimento daquele garoto, publicado no Jornal do Espírito Santo. Tudo isso é muito bom e deve rechear o seu texto. Agora a proposta. Qual é a proposta? Um texto dissertativo, argumentativo, que esteja centralizado em tudo isso e na temática. E qual foi a temática de 2000 que o Exame Nacional do Ensino Médio propôs? Direitos da criança e do adolescente, inclusive previstos no ECA, este Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a ideia é direitos da criança e do adolescente. 2 pontos. Como enfrentar esse desafio nacional?
como enfrentar o desafio nacional. Não só responder, mas propor algo que solucione, que melhore, que aprimore a vida das crianças no Brasil. É por aí que o Enem solicitou a sua questão e solicita as questões atuais, sempre imaginando uma proposta de ação social. Vamos voltar aos garotos e, a essa altura, já devem ter terminado o seu texto. Então, algo mais acessível, viver e aprender. Vamos dar uma olhadinha neles e agora sim, para fechar o nosso encontro de hoje, olhar os textos que eles produziram. Vem conosco. Então, meus amigos, observem que fiz 2 intervenções na sequência falando sobre os temas de 99 e 2000. Mas isso vem para a sequência, depois. Quero saber de vocês o seguinte, quais foram as dificuldades para viver e aprender? Fala para mim, amigo. A minha dificuldade foi mais para me aprofundar no tema. Foi bem isso. Mas por quê? Dessas 2 partes, desses 2 verbos, viver e aprender, faltou a sintonia entre essas 2 situações? Acho que sim, acho que é isso. Então é possível você dizer que não houve profundidade no teu texto, neste momento. Texto superficial. Exatamente. E você sabe que isso é muito comum. E, aliás, vale a pena. Vamos dar uma olhadinha, nosso telespectador. Muitas vezes há uma grande dificuldade em aprofundar a temática. Porque quando fazemos uma avaliação, uma prova, seja um vestibular ou mesmo o Enem, o tema não é de nosso conhecimento. Nós abrimos o caderno de provas e aí surge o tema. Então é claro que há uma temática difícil em você resgatar todo o seu conhecimento, observar o que existe ali para você no papel, neste caso era uma música, mas você não poderia se remeter à música, e daí sim fazer evidentemente a colocação, colocar os seus posicionamentos, ter as suas ideias e pôr tudo isso no papel. E você, minha amiga, quais foram as suas dificuldades? Eu acho que foi no sentido da rapidez mesmo, do tempo. Pouco tempo para fazer. E para juntar tudo mesmo, porque é um tema muito amplo, né? Muito diversificado. Então, é complicado você juntar todas as informações, assim, de imediato, né? Então, foi complicado, eu acho que nessa questão, assim. Você sentiu alguma dificuldade no aspecto de aprofundar o texto, o tema ao texto, o texto ao tema? Eu senti um pouco, assim, de unir tudo, né, numa coisa só e dar sentido também, né? Porque Exato. tem que ter uma coerência, né? A palavra coerência, ela está na proposta mesmo. Então, é claro, deve existir coerência. Mas a vida não é um aprendizado? Pois é. E por que escrever sobre esse aprendizado da vida ficou tão difícil assim? É complicado dizer. Sem dúvida. O limite de linhas trouxe um dificultador ou não? Eu acho que ele limita um pouco as suas ideias, né? Porque às vezes você quer escrever demais, né? E acaba daí limitando, cortando algumas coisas e daí não concluindo os raciocínios. Cortando a linha de pensamento, daí acaba atrapalhando tudo. Eu percebi que vocês fizeram rascunho. O rascunho é ou não é essencial? É importante, porque assim você pode limpar a redação, né? Exatamente. Mas muitas vezes o indivíduo acaba não fazendo o rascunho. E aí é que surgem as rasuras e estraga o texto. Então, na verdade, se nos permite uma sugestão para o nosso amigo que está do outro lado, vale a pena fazer rascunho? Acho que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. E que tal a próxima redação? Opa! Mas antes dela, posso dar uma olhada no texto de vocês? Pode. Posso dar uma olhada no seu? Então vejamos. Observando o texto, eu tenho aqui. Você se colocou no texto, então usou a primeira pessoa, todos nós seres humanos. Existe algum impedimento em que você não possa usar a primeira pessoa? Não, né? Não, é possível. É que muitas vezes o indivíduo fica imaginando que a dissertação tem que ser necessariamente impessoal. E não é o caso. A dissertação, e mais ainda, quando ela é argumentativa, ela pode e deve ser pessoal. Então é possível usar a primeira pessoa sem nenhum receio. Você pode fazê-lo. Agora, é claro, não exagere. E você não fez isso. Ou seja, colocar eu o tempo todo, nós o tempo todo. Fica de bom tom, como você fez, recebemos. Recebemos, faça o verbo ser utilizado na pessoa adequada. Quem recebemos? Nós. Então já está claro isso. Eu não preciso enfatizar a própria flexão do verbo, a conjugação do verbo. Valeu a pena ter feito o texto? Valeu a pena. E diga para mim, que tal o próximo desafio?
no outro programa, né? Olha, há temas de 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Vários textos. Para você ter sempre a certeza de que seu texto foi bem escrito, vale a pena reler o texto após a versão definitiva. Não deixe de fazer isso, não entregue sem essa leitura. Quanto a mim, corretor, vocês, meus bons amigos, lerei e relerei os seus textos para que aí sim eu possa dar um conceito. Mas esse é um assunto para o outro programa. Aliás, no outro programa, abordagem muito interessante sobre as temáticas a partir do ano 2000 do século 21. Deixo a palavra com o sósia, este que está desse lado aí apresentando. Até a próxima. Gostou da conversa sobre redação? Espero que sim. Entendendo que redação sempre é um processo de muito exercício. Muito exercício, muita transpiração, muita persistência, muita teimosia da sua parte. Porque é escrevendo que você aprende a escrever. Não há outro meio. Há, claro, orientações, metodologias técnicas que podem ajudá-lo, podem ajudá-la, mas, sobretudo, é a sua dedicação. Portanto, escreva. Há tempo para escrever, sim. Falando em escrever, curiosidade importante, não só da escrita, mas também da apresentação. O Eureka chegará no próximo encontro ao seu 9º e último programa desta fase, indo, evidentemente, para o desfecho dele com o aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. Quer dizer, tudo que foi feito até o momento terá o seu desfecho neste aulão. É uma situação diferenciada, pois é a TV pública, a Paraná Educativa, quem estará trabalhando efetivamente nos 2 aulões. São 2 encontros. Dá uma olhadinha nesse cartaz. O belo cartaz que temos aqui evidencia o que necessariamente? Que você poderá participar nos dias 19 e 26 de agosto destes aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio. Dia 19 de agosto é um sábado, portanto, das 3 às 5 da tarde, das 15 às 17 na Paraná Educativa, você acompanha o encontro ao vivo. E no dia 26 também. Dia 26 é a véspera da prova dia 27. No dia 26, das 15 às 17, das 3 às 5, também acompanhamos o Enem, o aulão preparatório para o Enem. No dia 19, exatas e biológicas. E no dia 26, evidentemente, o encontro é da área humana. Então, vale a pena dar uma olhada carinhosa nisso. A competência, a 4ª competência do Exame Nacional do Ensino Médio é a competência de se construir alguma coisa através dos elementos perceptíveis em nosso cotidiano, relacionando as informações técnicas com a aplicação delas em nosso dia a dia. Então, essa concatenação de ideias, esta relação de situações, tanto da parte instrumentalizada, que é o conteúdo técnico, com aquilo que vivemos diariamente, com os desafios da nossa vida, equivalem a permitir o estudante o exercício de uma competência, determinada assim como 4ª competência. Onde é que nós achamos as competências, professor Marlos? Normalmente é a pergunta que se faz. Onde é que se localiza isso? No manual do inscrito. A sua escola, o seu estabelecimento de ensino, principalmente as escolas públicas, já receberam um manualzinho do inscrito, aquele pequeno volume, aquele pequeno compêndio, simpático inclusive, que traz todas as orientações do Enem e inclusive as competências sobre as quais temos falado. Olha, vale a pena você dar uma olhadinha carinhosa. Meu amigo, minha amiga, no próximo encontro, o 9º programa Eureka, observaremos literatura, a estreia do professor Marcelo Brum, e aquele sósia retorna para falar sobre redação. Então não perca o 9º programa Eureka, feito carinhosamente pela TV Paulo Freire. Até lá!